Então é muito emocionante. É muito emocionante a história do povo de Deus. Do povo de Deus, a sequência, já tinha morrido Abraão, Isaac. E agora nós estamos na história de Jacó, já terceira geração, primeira geração Abraão, segunda geração de Isaac e Jacó, estamos na terceira geração, Jacó e seus filhos. E acontece todos os problemas, esses conflitos, mas que Deus sempre esteve no controle. No controle. Como é maravilhoso que Deus sempre, pela sua onipresença, pela sua onipotência, pela sua presença na vida de Jacó, de José e dos seus irmãos, eles sempre. Faraó, foi revelado até a Faraó, acharíamos um homem como este, que Deus tem revelado para ele tudo isso. Ele vai ser o governador do Egito. Ele vai ser o governador do Egito. Porque o governador é um homem que sobressai, é um homem inteligente, sábio. Os conselhos que ele dá são os conselhos certos para solucionar as crises segundo o coração de Deus. A sabedoria vem de Deus. Ele acerta na mosca. As decisões que ele toma são decisões, aleluia, justas para o povo. Por isso que nós não podemos errar mais, porque as suas decisões refletirá para todos sempre na vida de um povo, de uma nação. E os conselhos que ele dava eram os conselhos mais do que faça isso, Faraó. Ele era o mentor de Faraó. Ele era o tutor de Faraó. Faça isso, o aconselheiro de Faraó. Coloque homens inteligentes para solucionar essa severa fome que virá sobre o Egito. O povo não sabia, só quem sabia era eles. Faça isso. O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Os apóstolos disseram: arrependei-vos, convertei-vos, aceita Jesus Cristo para que seja batizado. Quando o evangelho chegou ali, o que eles falaram? O que nós vamos fazer? Arrependei-vos, convertei-vos, seja batizado em nome de Jesus Cristo e salvai-se dessa geração perversa. A resposta está aqui. E pratica agora obras de misericórdia, de piedade. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. E o Deus, o Todo-Poderoso, que vê o que está em trevas, o Deus que vê as coisas, vai te recompensar. Quem que vai te recompensar? É o homem? Não, é o Deus em cuja presença nós, os mortais, estamos. Que Ele vê tudo, Ele sabe tudo. Ele sonda a nossa mente, o nosso coração. Ele sabe que nós somos pó e cinza. Ele sabe que do barro nós viemos e do barro nós vamos voltar. E para lá nós vamos voltar. É fácil? Não, não é fácil. Porque quando nós temos um adversário, a nossa tendência é se afastar daquele opositor, é estar longe, aleluia, daquela pessoa que é contrária aos nossos pensamentos, contrária às nossas ideias, contrária, só que no reino de Deus é diferente. Estamos tudo misturado, estamos tudo integrado. A diferença é que Ele sabe quem nós somos e nós sabemos quem eles são. Quais são os nossos frutos? Amai os vossos inimigos.
Amai os vossos inimigos, fazei o bem, orai, abençoai, não amaldiçoai, desejar. É fácil fazer isso? Não. É difícil. É difícil. Mas estamos todos misturados. O bem e o mal. Mas o bem, ele prevalece sobre o mal. O mal não prevalece sobre o bem. Pode até prevalecer, porque aquela pessoa não ora. Deus pode até entregar na mão do mal. E aí, diante dessa súplica humilde, súplica de Judá, seu irmão, um dos mais velhos, José dá-se conhecer aos seus irmãos. José só queria Benjamim. Não! Vocês podem voltar para o pai de vocês. Deixa só o menino comigo. Deixa só o menino comigo. Vocês podem voltar. Volto para o pai. Ele tinha esquecido da casa do seu pai. Deus tinha feito ele esquecer da casa do seu pai. Deus tinha feito isso. Porque ele sabia que os seus irmãos não gostavam dele. Ele sabia que os seus irmãos não gostavam dele. Tinha inveja dele. Porque ele foi escolhido desde o ventre para dar um grande livramento ao seu povo, aos judeus, aos hebreus e à igreja do Deus vivo aqui neste mundo terrível. Neste mundo onde jaz no maligno. Então, aí eu pergunto, o que José fez, meu irmão, minha irmã, no reino de Deus, é para toda a gestão de José, a administração certeira, os conselhos certeiros do reino, nos planos do Altíssimo. Aleluia. Ele estava submisso aos planos do divino e do eterno aqui na terra para o mundo. Ele governar, administrar, reger as coisas de Deus para o seu povo, porque dos hebreus nasceu Jesus Cristo, o Rei, o Salvador do mundo. Dos judeus, desse povo aqui. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui a todo varão. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Os seus irmãos estavam velhos, não sabia, não lembrava mais de José. José tinha morrido na memória deles. Eles não lembravam a imagem que eles tinham de José. Eles não se lembravam, mas José tinha uma memória abençoada, se lembrava de todos. Ele era novinho. E os seus irmãos mais velhos, José lembrava de todos eles. José conhecia eles. Conviveu 10 anos, 12 anos, não sei, com eles. José fiscalizava já pequenininho. José já fiscalizava o que eles faziam. Eles murmuravam muito, eles viviam em contenda, eles reclamavam, enfim. E ele levava um relatório para o seu pai, Jacó. Papai, aconteceu isso. Ele já era o que, irmã? Um fiscalizador dos seus irmãos. Isso irritava os seus irmãos. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos. Levantou a sua voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam. E a casa de Faraó ouviu.
chorando. Governador aquebrantado, totalmente dependente de Deus, chorando, emotivo. Mas por que ele chorava? Porque ele tinha a presença de Deus. Deus fazia ele chorar. Com pena de nós mesmos, seres humanos, que somos tão egoístas, tão soberbos, tão mesquinhos, e que nós precisamos da misericórdia de Deus. Ele tinha pena do ser humano. Ele tinha pena, ele sabia que o ser humano não é nada na terra. Ele chorava na presença de Deus, porque Deus estava ali com ele. Ele chorava para Deus. Eu estava saindo da aula quando vi ele parar o cara. Para Deus é que ele chorava. Escuro, talvez preto. Porque ele entendeu, ele compreendeu os planos de Deus para a sua época, para a sua geração e para o seu povo. Não é. Com certeza Deus revelou para ele, Deus falava no coração dele. É por isso que ele chorava. Porque ele sentia, ele era cheio do Espírito de Deus. E ele tinha misericórdia do Egito. Ele tinha misericórdia de Faraó. Ele tinha piedade dos animais, dos bichos, de todo mundo ali. Porque é isso que Deus sente de nós. Deus tem pena dos animais. Deus não se agrada na morte dos animais. Quando os animais morrem, quando um homem morre, uma criatura sua. Deus não se alegra na morte de um pecador, de um perverso. O Deus verdadeiro quer que ele se arrependa e se salve, porque são criação dele. Deus tem muito amor pela sua criação. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. O que estava acontecendo ali era muito triste. E tínhamos que chorar na presença de Deus. José era o modelo. José chorou, emocionado, porque só Deus fez isso na vida dele. Deus fez isso na vida dele. Ele sabia que ele era um protagonista na história divina. Homem inteligente, ele sabia que a sua estada na terra não era uma estada em vão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os egípcios ouviram. Por que o governador está chorando? O que aconteceu, meu Deus? O governador está chorando. O que aconteceu? Os egípcios tudo ali comentando, preocupado. O que foi que aconteceu, meu Deus, com o governador? Um homem que não está nos tirando da fome, que abalou a sua emoção, o seu psique, o seu coração. E ninguém sabia, só quem sabia era José. Ele tinha amor no coração pelos seus irmãos. O coração dele tinha muito amor, muita fé, muita esperança, muita presença de Deus, muita misericórdia. E os egípcios não entendiam nada, nem os seus irmãos não entendiam nada, ninguém entendia nada, ninguém compreendia nada. O que está acontecendo?
Alguém nos fale, alguém nos revele, nós não estamos entendendo nada o que está acontecendo. Mas José entendia tudo. Por quê? Porque era um homem segundo o coração de Deus. E disse José aos seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? Perguntou pelo pai dele, o homem mais importante na vida de José depois de Deus. Pela manhã mais cedo a Sérvia venceu. Observamos que ele amava o seu pai com todas as suas forças. Um velho de 130 anos de idade. Vive ainda meu pai. Creio eu que ele estava chorando pela vida do seu pai até. Ele se apresentou para os seus irmãos, porque os seus irmãos não conheciam. Eu sou José. Vive ainda meu pai? Quem tivesse problema de coração ali, com certeza ia morrer. Vive ainda meu pai? Meu pai está vivo? E seus irmãos não lhe puderam responder, ficaram mudos. A profecia se cumprindo na vida deles. Quando Deus tem planos na vida de um homem, de uma mulher, podem cogitar, podem fazer tudo para que a profecia não se cumpra, mas estavam ali diante da profecia dos sonhos de José. Fizeram de tudo para interromper. Fizeram de tudo para interromper as profecias, os planos de Deus. Mas não conseguiram, porque Deus é superior, é soberano e é divino. E é poderoso e eterno. Está acima de sobre nós. Vive ainda meu pai? Seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua vida. Pasmados! E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se então, disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Que maravilha! Mais de 20 anos atrás. Agora, pois, não vos entristeçais. Ele mesmo falando, não vos entristeçais. Nem vos... Imaginamos esses irmãos que conviveram com essa mentira há mais de 20 anos. Como é que não estava a mente, o coração deles, sustentando, não sei se eles falaram a verdade para o pai. Eu acho que não. Acho que eles não tiveram coragem. A iniquidade deles, o pecado deles. Imagina, conviver com uma mentira, uma barbaridade, uma maldade de alto nível, grau eterno desse. Nem vos pese os vossos olhos por me haver vendido para cá. Por quê? Por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Foi o próprio Deus. Para a conservação da vida.
Deus me enviou para cá. Não fique triste. Não fique triste. Não pese os vossos olhos. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou para cá. Essas foram as palavras sábias de José para com seus irmãos. Eles não compreendiam nada. Eles não entendiam nada. Conservação da vida. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra. E ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem céu. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Eles viram quando José foi enviado. Triste, angustiado, pedindo socorro. Ele não queria ir. Ele não queria ir de maneira alguma, pedindo socorro dos seus irmãos. Para quê? Para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Deus já sabia dessa fome. Deus já sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Porque isso aqui foi quando ele tinha 10, 12, 13 anos. E a fome surgiu com 30 e poucos anos. Então a gente vê que Deus já trabalha desde a meninice, desde a adolescência, desde o ventre materno, já para o futuro. Porque Deus sabe, ninguém sabe o que acontecerá daqui a 20, 30 anos. Nós não sabemos. E Ele já prepara, já dá o livramento, já começa a livrar desde o princípio. Já trabalha antecipado. Isso é o planejamento de Deus. Deus planejador, Deus organizador, que antes de vir a fome, já com 20 anos, 30 anos atrás, Ele já está trabalhando, já para quando vir aquela fome, Ele já, aleluia, nós já estamos preparados para o pior. E tudo aconteceu ali, já, porque era da vontade de Deus. Era da vontade de Deus. Aí Ele já prepara os pastores. Ele já prepara as mulheres, já escolhido desde o ventre. Ele já vai instruindo. Ele já vai dando sabedoria. Ele já vai dando inteligência. Ele já vai capacitando aquele homem, aquela mulher, desde a sua meninice, para quando ele tiver a fase adulta, os seus 30 anos, ele está apto, habilitado para resolver os problemas de um povo crítico e caótico de um. Mas isso aí, a preparação vem desde o ventre materno. Desde o ventre materno. Passa por isso, passa por aquilo, mas passou por tudo e Deus estava com ele. Aleluia. Glória a Deus. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Ele sabia que os seus irmãos, não foram seus irmãos que enviou eles, foram usados ali por Deus para fazer tudo aquilo ali. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó. Pai de Faraó. Pai, o que é pai? Pai é aquele que cuida, que livra, que se preocupa, que zela pela sua cria, que ama a sua cria. Filho, a mesma coisa, que protege, que livra. Pai de Faraó, por senhor de toda a sua casa, e como regente de toda a terra do Egito.
Função de José: pai de Faraó, senhor da casa de Faraó e regente de toda a terra do Egito. O Faraó era muito rico, milionário, tinha todas as terras do Egito, mas não tinha um filho, não tinha um senhor, e José herdou tudo dele. Quem fez isso? Deus. Herdou tudo de Faraó. Tudo. Glória a Deus, louvado.